A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Eu continuo falando com você que gostaria de ler a Bíblia e saber aí por onde começar e como ter o entendimento. Nós falamos aqui no primeiro áudio a oração, estudo e a versão bíblica mais adequada. Falamos também no segundo áudio definição de metas, qual é o melhor horário. E nesse áudio nós continuamos falando com você sobre por qual livro devo começar a ler a Bíblia. Para todo cristão, mas principalmente para o novo convertido, é fundamental começar a ler a Bíblia pelo Novo Testamento, pois não há nada mais importante para o Filho de Deus que conhecer a vida, a história, os ensinamentos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu mesma, quando me converti, comecei pelo Novo Testamento também. Eu tinha somente uma pequena Bíblia contendo o Novo Testamento. Vocês lembram aquela Bíbliazinha azulzinha, pequenininha, escrito Novo Testamento e Salmos? Pois é, algumas tinham Salmos e Provérbios. Eu lia um capítulo sempre antes de dormir. Com pouco tempo, fui aumentando esta frequência de leitura. Você já deve ter visto essa Bíblia, não é verdade? Vamos dar continuidade aqui. Portanto, a ordem para ler a Bíblia que eu sugiro é essa. Preste bem atenção. Evangelho de João. É importante começar por esse livro, porque tem ensinamentos fundamentais. Ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre o amor de Deus e também sobre a fé e salvação. Depois que você ler o Evangelho de João, vá para o livro do Evangelho de Lucas. Este contém muitas informações sobre a vida de Cristo e, em sua maioria, em ordem cronológica dos acontecimentos. Depois que você ler Lucas, o terceiro livro mais indicado é o Atos dos Apóstolos. Conhecer a história da igreja como esta começou é indispensável, além de aprender como os apóstolos viviam a vida cristã. Depois, você pode ler Romanos, uma carta fundamental que tem quase todos os ensinamentos básicos da fé cristã e da nossa vitória sobre o pecado através de Cristo. Você pode também, seguidamente, ler o livro de Salmos. A carta aos Romanos tem algumas citações de Salmos, assim como o livro lidos anteriormente também. Nos Salmos, você aprenderá muito sobre a oração e o relacionamento com Deus. Aí sim, depois você lê o livro de Mateus. A maioria das pessoas começam por Mateus, mas a sugestão é que só depois da leitura desses livros que eu mencionei, vá para o livro de Mateus. Muitos salmos são profecias bíblicas a respeito da vida do Senhor. Portanto, lendo este Evangelho de Mateus, agora, você vai assimilar mais coisas ainda que você já leu nos Salmos. Depois do livro de Mateus, você pode ler Gálatas e Efésios. A vida cristã avança para a santidade nesse livro. Essa carta vão te ensinar muito sobre a conduta que você deve ter agora como cristão, jamais esclarecido sobre a palavra de Deus. Depois do livro de Gálatas e Efésios, aí sim você vai para o Evangelho de Marcos, o menor dos evangelhos, com apenas 16 capítulos, que vai te dar mais algumas informações, além dos outros, e te recordar do que você já leu. Depois do livro de Marcos, você vai para Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, porque nesses livros que eu mencionei, você terá mais conteúdo a respeito da fé, vida e conduta cristã. Depois, seguidamente, vá para 1 João.
Os ensinamentos nessa carta de 1 João são indispensáveis. O apóstolo João fala muito sobre como devemos agir para com os nossos pecados, dá uma baita lição sobre amor a Deus e amor ao próximo. O cuidado com os falsos profetas, importantes ensinamentos sobre a fé e culmina com a atenção contra a idolatria. Depois de 1 João, você pode ir para a 1ª e 2ª de Pedro. Os ensinamentos do apóstolo Pedro também são muito importantes, até porque ele foi um dos principais escolhidos de Cristo. Seguidamente, Tiago. A carta do apóstolo Tiago é indispensável por seu conteúdo direto e desafiador. E tudo é tudo ou nada. Depois, você leia Provérbios. Aqui, a verdadeira lição de sabedoria que você deve carregar por toda a sua vida. Aí, você já está mais íntimo com o Novo Testamento, com esses 2 livros do Antigo, Salmos e Provérbios. Aí sim, você pode começar Gênesis, Êxodo e adiante, até novamente chegar ao Novo Testamento na sequência. Existe um outro provérbio latino que diz: a repetição é a mãe de todo conhecimento. Então, leia e releia a Bíblia quantas vezes você puder, porque relendo você vai sempre encontrar coisas novas que você vai acreditar que nunca leu, porque a Bíblia se renova. Por isso é importante que você leia e persista em ler. Mesmo que leia pouco, mas leia continuamente e de maneira organizada. Além de refletir no que aprendeu com o que foi lido, claro, não adianta só ler, reflita. Faça aquela leitura e comece a pensar naquilo que você leu, refletir para que você tenha um bom aprendizado. Esta não é uma forma absoluta de como se ler na ordem correta, mas sim de lê-la de maneira produtiva e persistente. Não estou aqui dizendo que essa forma é a única certa, mas é uma forma de você ser produtivo na leitura da Bíblia, principalmente os principiantes. Mas, sobretudo, lembre-se que ler por ler, sem o compromisso de ter comunhão com Deus, praticar a sua palavra não vai lhe ser útil e ainda acaba por ser algo muito perigoso. No início, quando comecei a ler a Bíblia, havia muitas coisas que eu não entendia, pois muitas vezes Jesus falava por metáforas ou parábolas. Eu cheguei até a pensar que iam ter pessoas sem partes do corpo no céu, né? Mas por falta de discernimento. Mas o meu interesse era tão grande, a minha vida estava mudando tanto, porque eu estava lendo com a intenção de trazer Cristo para dentro do meu coração. E a boca do justo fala sabedoria, sua língua fala de juízo, a lei do seu Deus está no seu coração, nenhum dos seus passos escorregará, vai dizer Salmo capítulo 37, versículo 30 e 31. Eu também fazia uso de dicionário de português, revista da escola bíblica dominical, para me auxiliar no estudo da Bíblia. Eu pegava aquelas palavras que eu achava difícil, escrevia num papelzinho e buscava o significado dela. Além disso, eu sempre fazia perguntas para o meu pastor ou outros irmãos mais estudados e maduros, quando eu não entendia algum texto. E isso me fez crescer, amadurecer muito no entendimento da Bíblia e de Deus, principalmente. Faça também o mesmo. E o tirar dúvida pessoalmente é bem melhor, para ser um diálogo mais eficaz. Todavia, se não tiver ninguém que você possa perguntar, que possa lhe ajudar pessoalmente, sempre haverá alguém distante por meio da internet, WhatsApp, grupo. Procure uma pessoa sincera que não esconda seu testemunho de vida e que tenha vida aplicada e dedicada com Deus. Não pega a informação com qualquer um para não correr risco de receber ensinamentos de heresias. Eu também gostava muito de ouvir debates bíblicos na rádio ou
Algumas vezes isso me ajudava muito, mas também com bastante cautela. Felizmente, hoje nós temos muitas soluções e ferramentas ao nosso alcance para facilitar os estudos bíblicos. O que nos falta é organização, perseverança, oração, submissão ao Espírito de Deus para entender que Ele quer transmitir por meio da Escritura a sua palavra. Por exemplo, nos smartphones, temos todas as versões bíblicas que precisamos e pesquisas instantâneas também. Mas mesmo assim é bom evitar distrações durante a leitura, desligando o Wi-Fi e, se possível, usar a Bíblia impressa mesmo, para que não venha desviar a sua atenção quando chegar aquela mensagem, que você vai ficar curioso e ansioso por abrir e te tirar o foco da leitura. Eu acho intrigante como temos todos os conhecimentos nas nossas mãos, mas ainda assim estamos em uma era em que o povo sofre tanto de carência de conhecimento e de maturidade. Porém, mesmo no passado, já era assim. Isso é porque conhecimento por conhecimento não basta, mas sim a direção de Deus e comunhão com Ele é que vai nos completar. Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a introdução. Talvez você também queira conhecer essa ferramenta, conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Que esse estudo, esses 3 áudios possa ter te edificado. E você coloque em prática e eu tenho certeza que terá mais comunhão com a palavra de Deus e assim sendo com o nosso Salvador. Muito obrigado por ter acompanhado essa aula, esse estudo, essas dicas e que elas possam te edificar. A paz do Senhor, Deus te abençoe. Eu sou a pastora Eliane do Ministério Levando Jesus às Nações.